Pai, nesse tempo, aquilo que vem do Teu coração. Nós queremos fazer tudo isso debaixo do Teu descanso, Pai. Nós queremos descansar, Pai, nos Teus braços, descansar na Tua liderança, descansar sabendo que Cristo em nós é a esperança da glória, sabendo que a vida de Cristo está dentro dos nossos corações, nos conduzindo, nos liderando, nos dirigindo, que nós tenhamos, Pai, a humildade, o quebrantamento necessários, Pai, para que aquilo que o Senhor quer nos conduzir, aquilo que o Senhor quer nos liderar, realmente nós venhamos a nos render a Ti, Senhor. Nós já ministramos, Pai, que o orgulhoso, ele é o maior opositor da obra que Deus quer fazer na vida dele. Então nós queremos descansar realmente em Ti e renovar, Pai, o compromisso realmente de submissão, realmente o compromisso, Pai, de cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado e naquilo que nós não damos conta, naquilo que tem sido uma sobrecarga para cada um de nós. Nós queremos descansar em Ti, sabendo que a vida de Cristo em nós nos capacita a fazer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, Pai. Então nos direcione, cuide de nós, cuide das nossas dores. Algumas feridas serão abertas novamente, Pai, essa noite, mas nós sabemos, Pai, que é para cura, que é para restauração, para que toda a dor, Pai, seja removida, seja entregue, e que nós possamos realmente descansar na Tua cura, na liberdade que há no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada vida preciosa, cada casamento precioso, Pai, desse lugar, nas Tuas mãos, pedindo realmente que o Senhor venha cuidar de cada um, a cada palavra ministrada, a cada conceito ministrado, a cada informação, Pai, compartilhada, que o Senhor, Pai, venha tocá-los, que o Senhor venha conduzi-los, que o Senhor venha direcioná-los, e que nós tão somente, Pai, tenhamos o compromisso de manter o nosso coração humilde diante do Senhor. Pai, todo louvor dessa noite, toda a glória dessa noite, toda exaltação, toda alegria, Pai, sejam direcionadas realmente a Ti, porque nós temos certeza e convicção de que o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, Pai, te agradecemos por esse tempo. Obrigado por cada um deles, Pai, que está aqui, e nós pedimos realmente que o Senhor venha entregar aquilo que está no seu coração para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, gente, a Railka quer falar um pouquinho, né? Você pode sair a qualquer momento. Não, posso? Pode conversar. Então, a Railka tá num processo aqui, ela é muito corajosa com relação à dor, né? A mulher está cheia de dor aqui, mas está resistindo bravamente. Eu disse para ela que ela vai até o limite dela, né? E onde ela não aguentar mais, ela vai ali para o quarto, ela fica tranquila para a gente conduzir esse tempo, tá bom? Queridos, vamos direto, né, para o tema. Você quer fazer alguma interação? Eu posso partir direto para os temas? Vou partir direto para o tema aqui. Hoje nós vamos trabalhar o desafio, né, da restauração da confiança perdida. Eu não sei se vocês têm percebido, mas essa já é a quarta aula, e eu acho que ficou claro já para todo mundo que confiança, ela é o alicerce da intimidade, da frutificação, de um relacionamento próspero, um relacionamento que é resistente realmente às tempestades. E quando a confiança, queridos, é abalada, quando a confiança é quebrada, nós vamos ver realmente as crises conjugais se instalando, né? Quando você observa, as pessoas até falam assim: olha, eu estou numa crise financeira, nós estamos numa crise com relação ao nosso casamento, nós estamos numa crise com relação aos nossos filhos. Quando você para avaliar ferro e fogo, você vai ver que ali a confiança dentro desses relacionamentos, ela foi abalada ou ela foi totalmente implodida, né? E vocês conhecem um pouco da nossa história, né? Eu e a Railka vivemos isso, e infelizmente por conta do meu comportamento, da minha conduta, eu implodi realmente a confiança dentro do nosso relacionamento, e nós tivemos uma caminhada dura
de muita humildade, muito quebrantamento, muita humilhação, né, dependendo da situação, mas graças a Deus uma caminhada de restauração, né, e graças a Deus a confiança ela foi sendo novamente restaurada, ela foi novamente recolocada, né, e nós podemos caminhar realmente em cima dessa confiança hoje, tá? E graças a Deus por conta disso a gente pode construir intimidade e a gente pode caminhar, né, mais seguro, mais tranquilo nesse ambiente realmente onde a gente pode descansar. Então provavelmente aqui os casais que estão enfrentando desafios mais severos dentro do seu relacionamento, vocês vão de convir comigo que uma crise de confiança provavelmente foi instalada. O contexto do capítulo que nós vamos trabalhar hoje, ele é um contexto que está ligado a uma das feridas mais mortais dentro de um casamento. Muitos casamentos têm sucumbido realmente por conta dessa ferida, que é a ferida do adultério. Nós já estudamos também na primeira aula que o adultério normalmente, na maioria dos casos, ele é fruto ali, muitas vezes, de um repúdio, que foi instalado dentro da relação. O repúdio, lembrando que é aquela aversão que vai se instalando, ao invés do casal construir a verdadeira intimidade, eles vão negligenciando o perdão, negligenciando ali a reconciliação, e o orgulho vai se tornando um orgulho ferido, e isso vai abrindo uma brecha, e é nessa brecha aqui que muitas vezes o adultério, a ofensa, o abuso, ele vai se instalando. Então a gente pede que os casais realmente tomem muito cuidado com o repúdio, porque o repúdio ali ele vai estabelecendo essa brecha onde muitas coisas acabam se estabelecendo na vida conjugal. Nós temos entendido, que o repúdio é justamente o contrário da verdadeira intimidade conjugal. Quando o casal não caminha no sentido de construir a verdadeira intimidade conjugal, em que desde o início desse relacionamento eles são verdadeiros um com o outro, conseguem ter conversas mais profundas. Então, se eles não caminharem em direção à verdadeira intimidade conjugal, eles vão infelizmente estar caminhando para a construção desse repúdio. Perguntaram se a gente está gravando a aula, eu comecei a gravar assim aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo, a aula vai ser gravada. Então é isso, gente, que é muito importante vocês entenderem. Muitos casais, nós temos tido a experiência aí com aconselhamento, às vezes com mais de 20, 30 anos de casados. Recentemente a gente aconselhou um casal com 42 anos de casado, e a esposa chegou a dizer: eu nunca me senti casada. Ou seja, eles nunca construíram a verdadeira intimidade conjugal. Infelizmente, eles caminharam, em cima de repúdio durante todo esse casamento, essa união. E isso é muito preocupante mesmo. A confiança já tinha sido, por exemplo, quebrada antes mesmo de se casarem, e eles nunca tinham tratado essa ferida como se ela não fosse grave. Um outro ponto assim da confiança que é muito interessante, é como se ela fosse uma fronteira, queridos, para que você entre nesse lugar de descanso, para que você olhe para o seu relacionamento, e você se sinta à vontade para se entregar, para se lançar, para se abrir, para você estabelecer uma boa comunicação na intimidade, tudo que nós vimos até agora, o sexo, por exemplo, se tornando realmente uma expressão dessa intimidade. Todas essas coisas realmente são fundamentadas na confiança, e às vezes ela vai sendo quebrada, ela vai sendo realmente minada nas pequenas atitudes. Então a gente já quer começar aqui trazendo 4 princípios muito importantes para que você possa proteger o seu casamento dessa questão da desconfiança, tá? Primeiro deles, quem estiver anotando aí é bom anotar. Primeiro deles, seja fiel nas pequenas responsabilidades, tá? Então, quando você é fiel no pouco, no muito, Deus mesmo trabalha esse princípio com a gente. No muito, Deus vai colocar a gente, tá? Então, eu quero encorajar cada um de vocês, dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua família, dentro do seu casamento, a estabelecer realmente esse compromisso de fidelidade, principalmente
nessas pequenas responsabilidades, porque quando você é fiel no pouco, né, o seu caráter de fidelidade ele vai sendo construído nisso. É uma área que tem muita brecha, é uma área muitas vezes que a gente vacila, é uma área que, por exemplo, às vezes eu mesmo piso na bola, eu compro uma coisa sem combinar com a Railca, e todas essas coisas, o que elas vão fazendo? Elas vão ferindo realmente a confiança, elas vão minando a confiança, né? Às vezes é uma conta que você tem que pagar, e aí você esquece de pagar. Às vezes é algo que a pessoa, olha, é simples, olha, eu estou saindo, eu só preciso que você cuide disso aqui, faça essa ligação, e aí a pessoa volta e você não fez a ligação, e aquilo gera um prejuízo, né? Então são pequenas coisas que vão ali, ó, no dia a dia, machucando, massacrando, e a confiança ela vai o quê? Ela vai se esvaindo, e aí começa, ao invés de descanso, ao invés de entrega, né, o que se estabelece? Ansiedade, desconforto, autossuficiência, né? Então começa a se estabelecer várias outras questões que produzem o quê? Inquietude, né? Elas roubam a paz desse relacionamento, elas roubam a paz desse casamento. Então o primeiro ponto é muito importante: seja fiel nas pequenas responsabilidades. Segundo ponto, que é extremamente importante: diga não prontamente à tentação, tá? Então tentação, gente, deixa eu explicar para vocês um negócio. A Railca vai explicar já como é que você se posiciona com relação à tentação, mas deixa eu explicar algo antes. Queridos, a tentação ela começa desse tamaninho assim, ó, bem pequenininha. Às vezes é um pensamento. Quando alguém está olhando para a gente de uma maneira estranha, a gente não percebe, gente? Quando alguém tem um olhar, quando alguém se aproxima da gente com algumas atitudes, a gente não percebe que a pessoa está mal intencionada? Vamos lá. É muito difícil a gente não perceber. Existem alguns casos que talvez a gente não perceba, mas geralmente a gente percebe quando aquele relacionamento começa a ficar estranho, aquela página na internet começa a ficar estranha, a gente começa a olhar para as nossas motivações. Então, assim, quando você percebe a tentação, principalmente numa área de reprovação sua, o que é muito importante? Você dizer não imediatamente, né? Você imediatamente se posicionar e dizer, cara, dá as costas e sair. Se você for brincar com a tentação, se você for dar a segunda olhada, se você for assim flertar com a tentação, o que vai acontecer? Ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, e a gente costuma dizer o seguinte, que a tentação ela vira o quê? Ela vira um polvo gigante, cheio de tentáculos, né? E ela começa a abraçar e vai ser muito difícil, né, de você sair. Aí, quer explicar o princípio ou não? Na verdade, há um texto que vai falar da tentação lá em Tiago 1, que inclusive o Paulo utiliza ali para falar sobre o ciclo, né, o ciclo do vício, né, sexual ou de qualquer outro vício. Mas lá em Tiago 1,14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, assim, é o nosso próprio mau desejo. Então, quando a gente sabe que é uma área, vamos dizer assim, de fragilidade nossa, a gente já deve aumentar a vigilância, é como se fosse uma área baixa no nosso mundo, né? E vai existir diversas situações. Deus ele também vai advertir ali a Caim, né, que o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. E o pastor Cote, né, o nosso líder na missão, costuma dizer que o princípio bíblico para você lidar com a tentação é velocidade. Ele costuma utilizar ali o exemplo de José do Egito, né, quando a esposa de Potifar o tentou. E, gente, a gente deve imaginar que ela era uma mulher bonita, cheirosa, muito bem tratada e tudo mais, e José era um homem, né? Um homem jovem, viril. Então, não deve ter sido fácil para José, mas ele correu. Então, o pastor Costa costuma dizer, o princípio bíblico para você lidar com a tentação é a velocidade. Quanto mais rápido você fugir, né? E o apóstolo Paulo também vai falar, fugir da imoralidade sexual, o mais facilmente você vai vencer, né? Você domina quando você foge, quando você realmente rapidamente já diz não.
Porque se você começa a ceder em algumas questões, vai ficando cada vez mais difícil, como o Paulo falou, como esse polvo gigante, os tentáculos, daqui a pouco você já não vai, você vai estar tão engodado pela situação que você já não vai conseguir se desvencilhar dela. Terceiro aspecto, não separe a sua vida pública da sua vida particular. Queridos, tem até uma lei, a lei dos 2 altares. Quem quiser pode meditar amanhã em Josué 4, né? Você vai ver ali que Deus, ele manda Josué chamar 12 homens, um de cada tribo, pegar pedras no meio do Jordão, no momento da travessia ali do Jordão, e o que eles fazem? Ele manda construir um altar no lugar onde eles iriam ficar, e passar a noite, tá? Isso é um altar, e um altar que ficou do lado de fora. Um outro princípio interessante que Deus pede para Josué construir um altar no meio do rio, no meio do Jordão. Esse altar ficaria coberto. É muito interessante que no meio do rio, esse altar no meio do rio, Deus daria testemunho do que aconteceu. E o altar do lado de fora era o testemunho que os homens dariam com relação àquilo que aconteceu naquele dia, o cruzamento realmente do Jordão em direção à terra prometida, um marco ali na história de Israel. E é muito interessante quando você aplica essa palavra dentro de um contexto de reputação e de caráter, né? O que é reputação? A reputação é aquilo que as pessoas pensam de você, é aquilo que o homem olha para você, vê ali aquilo que você quer mostrar, ou de repente quem de fato você é, e aí a reputação é aquilo que os homens testemunham sobre você, o altar externo. Quando você olha para o altar dentro do rio, os homens não veem mais. Quem vê aquele altar? É Deus, né? E o altar interno é aquele altar do homem interior, né? Que diz respeito ao nosso caráter, né? E o caráter é aquilo que Deus sabe que nós somos, né? Deus sabe que nós somos aquela pessoa, a nossa essência, o Deus que sonda os corações e as mentes. Então essa lei dos altares, dentro desse contexto, né, de confiança, é que nós não podemos, queridos, separar nossa vida particular da vida pública. Aquilo que nós somos no secreto, nós devemos ser publicamente. Inclusive, queridos, uma vida aprovada, tá? No secreto te capacita a ter uma vida pública, ministerialmente ou qualquer outro contexto. Aprovada também. Então é muito importante o quê? Você cuidar que a sua vida secreta seja um reflexo, na verdade, se a sua vida pública seja um reflexo da sua vida particular, da sua vida secreta. E assim, quando você é exatamente a mesma pessoa nesses dois ambientes, ou seja, a sua reputação, ela reflete o seu caráter, você vai ser uma pessoa íntegra, né? E aí a confiança ela vai se estabelecer. Agora, quando você parece ser alguém que no secreto você não é, a Bíblia tem uma lei para lidar com isso. Qual que é? A lei da exposição. Tudo aquilo que está encoberto vai ser o quê? Revelado, cedo ou tarde. Isso é graça, isso é amor de Deus, tá? Então não separe sua vida particular da sua vida pública, que o seu caráter reflita a sua reputação e a sua reputação reflita o seu caráter. Eu era um mentiroso, né? Eu já rasgo tudo aqui. Eu que construí uma reputação diferente do meu caráter, o que aconteceu? Eu tive que trazer luz, eu tive que jogar tudo no chão, né? Mas graças a Deus, para quê? Para que eu pudesse hoje vivenciar essa realidade, né? De o meu caráter refletir a minha reputação, né? E eu louvo a Deus por isso. E é por isso que a confiança foi restabelecida no meu casamento, tá bom? E o último aspecto nessa questão, não estava nem previsto falar disso, gente, mas eu creio que Deus, Ele sabe todas as coisas, é que você precisa manter a sua consciência limpa, tá? Mantenha a sua consciência limpa. A Bíblia fala, inclusive, né, que nós devemos manter nossa consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, queridos, você tem essa disciplina, essa autoconsciência, né? Então, quando você está diante de uma situação que é uma situação de reprovação, é uma situação que você não vai poder compartilhar com a sua esposa, com o seu marido, o que você faz? Você evita, né? Você mantém dentro de você esse sacerdócio, né, de Cristo. O sacerdócio de Cristo, queridos, ele é um sacerdócio interno, né? Na lei, o que acontecia antigamente? Na lei, você precisava de duas testemunhas externas
para comprovar uma transgressão, e essa pessoa era punida. No sacerdócio de Cristo, o novo sacerdócio, essas testemunhas, elas estão onde? Dentro de nós. É o Espírito Santo e você testificando. Uma base bíblica aqui está lá em Mateus. Está lá em Mateus, que diz o seguinte, né? Na lei, quando você adulterava, você era apedrejado. Só que agora, se você olhar com intenção impura, você já cometeu adultério. O que significa? As pessoas sabem que eu olhei de maneira impura? Geralmente não. Quem vai saber? Eu e o Espírito Santo que está dentro de mim. Então olha as duas testemunhas, dando um testemunho interior. Aqui é conversa para uma noite toda, falar sobre esses 3 tipos de sacerdócio, mas vou falar só desse agora para você entender. Então mantenha a sua consciência limpa, né? Diante de Deus. Deus sonda coração e mente. Então mantenha a sua consciência limpa diante de Deus dos homens, que aí o que acontece? Você está sendo íntegro e você está construindo a confiança dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, tá bom? Agora vamos lá. Paulo, a confiança quebrou, houve o adultério, foi na área financeira a quebra, não, foi noutra área, a confiança desabou. Queridos, qual é a ferramenta bíblica que Deus usa para lidar com a corrupção do homem? A cruz, né, queridos? Então assim, não existe Pentecostes sem cruz. A maioria das pessoas, inclusive, gente, sem Calvário, né? A maioria das pessoas, inclusive, diante de uma desilusão, o que elas fazem? Elas tomam ali o caminho de Emaús, né? Lucas 24, outro texto para vocês pesquisarem essa semana, não dá tempo aqui para falar, mas ali fala de desilusão, pessoas que saem de Jerusalém e vão em direção a Emaús, tá? Mas o que Jesus está propondo, né? Quando ele resgata aqueles 2 homens, que eles voltem para Jerusalém, porque o que Jesus queria que eles andassem não era o caminho de Emaús, mas era o caminho da cruz. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, tá? Então assim, para você restaurar a confiança, queridos, você tem um processo de perdão, um processo de crucificação, um processo de restauração, né, que precisa ser estabelecido no seu casamento. Então eu queria aqui com a Railka, vou tentar ser breve com isso, porque olha só, isso nem está no livro, né? Isso foi uma introdução que Deus colocou no nosso coração para vocês essa noite, tá? Porque assim, nós estamos sensíveis a Deus, é Ele quem lidera esse tempo, tá bom? Então o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero entregar para vocês hoje 10 princípios redentivos que estão presentes na cruz de Cristo. Cristo tomou essa cruz e nos chamou a tomar a nossa. Quando Jesus faz isso, Ele não diz que a gente tem que morrer na cruz igual Ele lá, mas Ele estava dizendo: pegue os princípios da minha cruz e transforme ele no estilo de vida, né? Aquela foi a maior batalha espiritual da história da humanidade. E quais foram as armas que os romanos usaram? Eles usaram espada, escudo, né? Eles usaram várias coisas. Agora, quais foram as armas que os fariseus usaram? Mentira, dissimulação, acusação. E quais foram as armas que Jesus usou? Perdão, reconciliação, arrependimento. Quem venceu? Quem venceu? Jesus. Aparentemente não, mas quem venceu foi Jesus. Então, o que eu quero entregar para vocês hoje, gente, olha só. Você não vai conseguir voltar a confiar na sua esposa, no seu marido, se você não passar por esse processo. Você não vai ter um arrependimento genuíno e completo se você não passar por esse processo, tá? E o que eu quero pedir de coração para cada um de vocês? Anotem, quem puder e quem quiser, não é obrigatório, mas anotem. E aí, eu queria que os próximos 10 dias você meditasse num princípio por dia. Melhor ainda, pega esses princípios e medita neles, um de cada vez. Só que assim, vamos combinar algo? Você só passa para o próximo quando você estiver satisfeito com aquilo que você aprendeu com o primeiro. Então você está no primeiro princípio, passou 2, 3 dias com ele, maravilha, você vai para o segundo.
No segundo princípio, você passou um dia. Você está satisfeito? Maravilha, vai para o terceiro. No terceiro, às vezes, é onde está pegando, onde está ferindo. Passa 4, 5, 10 dias nesse princípio, até Deus trazer todo o entendimento que você precisa sobre isso, tá bom? Com esse procedimento, Deus ministrando seu coração pessoalmente, eu tenho convicção no meu coração que aquilo que você não está conseguindo fazer, o Espírito Santo vai te capacitar pela vida de Cristo em você a conseguir fazer. Amém? Então vamos lá, vou passar rapidamente aqui por esses princípios. Primeiro deles, queridos, que fundamenta toda a cruz ali de Cristo, é verdade, transparência. Queridos, sem transparência, sem verdade, sem nudez de alma, não existe reconciliação que se sustente, não existe relacionamento que se fundamente, que se sustente. Então pode avaliar, queridos, que as maiores encrencas que você enfrentou na sua vida foram decorrentes de quê? De você negligenciar esse princípio, né? De você não caminhar em cima de transparência e de verdade. Quando você tirou a verdade, né, como uma vestimenta ali de justiça, você trouxe condenação e uma série de outras coisas para a sua vida, tá? Então pense bem, né, avalie. Primeiro deles, transparência / verdade, tá? Esse é o primeiro. Sem isso, não existe nem os outros princípios da cruz. Segundo princípio da cruz, queridos, humilhação. Jesus passou por humilhação ali, ele confessou publicamente os pecados que não eram dele, eram meus e seus. Sim, ele passou por um processo de humilhação, queridos, sabe? Eu tive, quando confessei o meu pecado, gente, eu passei por muito apedrejamento, sabe? Eu passei por muito, eu tive que encarar pessoas que eu feri, pessoas que eu abusei, pessoas que eu traí a confiança. Eu tive, só que lógico, isso na direção de Deus, tá? Eu tive que enfrentar isso, ó, tá aqui, ó, eu estou nu agora, eu tirei aquelas vestes de pecado, eu estou aqui para pedir perdão, estou aqui para restituir você naquilo que eu puder, né? E fiz isso com muita humildade. Não adianta endurecer, não adianta resistir, gente. Olha, quanto mais humildade, mais quebrantamento, mais humilhação, mais, olha, o princípio da exaltação bíblico é a humilhação. O princípio da humilhação é o orgulho, a soberba, é a exaltação. Então olha só, aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados, né? Então assim, você vê que essa é a harmonia. Quanto mais você resiste a esse processo, mais humilhado você vai ser. O próprio Deus te coloca nessa trilha, né, nessa caminhada. Então humilhação é um princípio que vale a pena. Você olha ali na cruz de Cristo e vê como Jesus realmente reagiu diante daquilo e como ele venceu, tá? Terceiro aspecto, confissão, né? Jesus publicamente confessou os nossos pecados ali, né, que não eram dele, mas ele publicamente confessou, né? Ele estava lá naquela cruz recebendo tudo aquilo. Queridos, enquanto você encobrir suas transgressões, você não prospera contra elas. Não sou eu que estou dizendo, gente, é a palavra, né? Você não vai prosperar, né? Então a confissão, ela faz parte, inclusive nós vamos falar dela daqui a pouquinho no processo cirúrgico da reconciliação, tá bom? Então confissão, precisa ver isso, né? Para que você traga para a luz, para que você alinhe o seu caráter com a sua reputação, né? Porque assim, importa temer a quem? Importa temer a Deus e não aos homens. Se você resiste em manter uma reputação diferente do seu caráter, querido, você vai quebrar, você vai ser exposto, né? E a coisa vai ficar feia. Então é melhor assim, se lança logo sobre a pedra, né? Antes do que a pedra caia em cima de você e te transforme no pó. Mateus 24. Pronto. Quarto princípio, queridos, arrependimento. Gente, não dá para confessar um adultério e ter uma recaída logo em seguida. Não dá para confessar ali uma quebra de confiança numa outra área e você ter uma recaída logo em seguida, né? Você precisa ter uma constância. Se você não dá conta sozinho, pede ajuda, caminha com alguém, mas você não pode andar sozinho. Você entende isso? Então é muito importante, queridos. Ali na cruz é o quê? É um momento de graça,
de amor de Deus, né? Deixando marcas realmente, mas nos conduzindo a quê? A um processo de arrependimento. É fundamental, queridos. Sem arrependimento não tem nada. Sem arrependimento não tem reconciliação, né? É um processo interno. De novo, podia ter uma aula só sobre isso, né? Cada princípio aqui daria uma aula de 2 horas, mas vamos aqui, porque assim, não sou eu que quero falar com vocês. Quem quer falar com vocês sobre isso é Deus, e Deus vai ministrar o coração de cada um de vocês, tá? Outro princípio, queridos, perdão. O que nós recebemos ali naquela cruz? O perdão de Deus. Nós passamos a ter paz com Deus, o castigo que nos trouxe a paz. Então nós precisamos ter isso. E a Rayuca tem mais propriedade para falar de perdão do que eu. Eu gosto de pensar, né, no perdão, né, levando em consideração a palavra mesmo. Fala de uma perda muito grande. Você aceitar essa perda, isso é perdoar. E Deus, ele foi muito, muito profundo na sua maneira de demonstrar, né? Parecia estar perdendo realmente ali. Quando ele entregou o próprio filho dele, né? Ele perdeu o próprio filho dele, ele entregou o filho dele para oferecer para a humanidade, ele doou, para oferecer para a humanidade essa reconciliação, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Então o perdão fala de admitir a perda, de realmente oferecer a graça. O perdão, ele é uma dádiva, ele é um presente. E é realmente você abrir mão da sua justiça própria, do seu direito, é uma renúncia de direito, e você simplesmente oferecer graça. E foi isso que Deus fez ali na cruz com Jesus. Então, perdão é isso, é você admitir a perda e você renunciar àquilo que você perdeu, e você realmente dar uma nova chance para aquela pessoa que está diante de você e que, né, deseja reconciliar. É interessante também, gente, que o perdão, ele restabelece a paz interior, né? O perdão, ele vai curar o trauma, né? A decepção, a desilusão. O perdão, ele é altamente terapêutico, queridos. Ele faz muito mais bem para quem está oferecendo do que para quem está recebendo o perdão, né? Então, ali na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Então ali, a partir daquele momento, Deus, ele pôde olhar para o homem e ver o sangue de Jesus e a sua justiça ser satisfeita, e ali ele podia se reconciliar, se relacionar novamente com o homem. A justiça foi satisfeita justamente na cruz, no perdão oferecido à humanidade através dessa entrega. Então é a maneira de Deus de lidar com a própria ira dele. Então a única maneira que nós temos de lidar com a nossa ira, porque o que nós sofremos foi uma injustiça. Então, quando você perdoa, você não está negando a injustiça que você passou, não é isso. Você está dizendo, olha, você me feriu, você foi injusto, você machucou, mas eu escolho perdoar você, eu perdoo. E aí isso vai curar você mesmo, mais do que a outra pessoa, inclusive para os casos em que o outro não quer reconciliação. Às vezes aconteceu, por exemplo, nessas situações de casamento, do marido ou a esposa abandonar, fugir com o outro, né, de realmente escolher o pecado e deixar a família. Mas mesmo nesses casos, o perdão, ele precisa cumprir esse papel terapêutico na vida daquele que foi abandonado, que foi traído, porque senão a doença do outro adoeceu você. Então você precisa conseguir perdoar para que você possa ter vida em abundância. É tão interessante, gente. Eu tenho um entendimento, você não precisa concordar comigo, tá? Mas assim, eu tenho um entendimento que diz assim: Jesus, ele venceu a cruz, né? Isso todo mundo concorda. E para mim, no meu entendimento, um dia meditando na palavra, eu entendi que Jesus venceu a cruz justamente naquele momento em que ele vira e ele diz o seguinte: ele vira para os seus opositores e diz o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então Jesus ali foi luz, como ele é a verdadeira luz, mas ele foi uma luz plena ali, porque ele enxergava a cegueira daqueles homens, né, daquelas pessoas. E naquele momento, querido, Jesus venceu a cruz. Naquele momento Jesus venceu o mundo, quando diante de tanta traição, oposição, negação, deserção, abuso, injustiça,
Jesus vira para tudo aquilo e diz assim: olha, vocês não vão moldar o meu caráter e dizer quem eu sou. A minha identidade vem de Deus. Então, para que eu não seja contaminado e me torne trevas como vocês, eu perdoo, eu abençoo, eu libero, né? Eu sou livre para perdoar, para abençoar, né? E ali ele vence a cruz, né? Ali ele vence o mundo. É tão interessante que tem uma outra parte que ele diz assim: meu pai, por que me abandonastes? Né? Se eu não estou enganado, Salmo 100 e... tem um salmo, depois eu vejo para vocês, que fala exatamente, ele está citando esse salmo, não sei se é o Salmo 122, né? Mas tem um salmo, depois eu vejo certinho a referência e mando no grupo. Mas Jesus ali está dizendo o que? É o seu grito de dor. Gente, quantos concordam que Deus não abandonou Jesus em momento algum? Né? Ali era o que? Jesus intercedendo pela sua decepção, pelo seu clamor, porque muitas vezes, quantos de nós aqui que estão assistindo esse vídeo viraram para Deus e disseram assim: Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor, o Senhor não é bom, o Senhor me largou, olha as coisas que aconteceram comigo. Mas ali Jesus intercede, e ali era o seu grito, era o seu lamento, era a sua dor. Leia depois o Salmo, eu vou pegar a referência aqui, né? O pessoal que é bom de Bíblia, se quiser escrever, mandar aqui, o Salmo começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus está, esse clamor intercessório, né? O meu e o seu, a minha dor e a sua, ele fala naquele momento. Sabe aquele clamor? Jesus coloca aqui: eu estou aqui, queridos. Sabe, você quer saber onde é que eu estou? Salmo 22, obrigado, Jonas. Sabe o que Jesus está fazendo, queridos? Ele está clamando, é a sua dor ali, sabe, a sua dor sendo crucificada. Sabe o que ele está dizendo para você? Onde é que o Senhor estava quando eu fui abusado? Onde é que o Senhor estava quando eu estava em tal lugar? Sabe o que ele diz? Eu estava na cruz, eu estava respondendo a isso, para que você realmente tivesse o poder em mim de perdoar pecados, né, e de se liberar de todas essas questões. Glória a Deus, né, queridos, por isso. É interessante que, inclusive, com relação a isso, ao poder de perdoar pecados, Jesus, depois de que ressuscitou, ele aparece no meio dos seus discípulos, isso está lá em João 20, e ele diz justamente isso: a paz esteja com vocês, né? Vocês receberão o Espírito Santo, e a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Ele nos deu essa autoridade, esse poder para perdoarmos os pecados, pelo poder do Espírito Santo, que ele nos deu primeiro. Glória a Deus. Tem algumas fases do perdão, mas pelo tempo a gente manda no grupo. Cobrem a gente, tá? Quais são as fases do perdão? A gente manda para você já já. Outro princípio, gente, que tem na cruz: restituição. Queridos, nós fomos restituídos a Deus, né? Nós passamos a pertencer a Deus depois daquilo, né? Então, queridos, quando você quebra a confiança de alguém, é muito importante, principalmente dependendo da linguagem do perdão dessa pessoa, né, você buscar restituição. Uma das coisas que a Rayuka diz que ajudou muito ela no processo é porque quando ela chorava, quando ela clamava ali a dor dela, o lamento do coração dela para mim, eu muitas vezes virava assim: como é que eu posso te restituir? Como é que eu posso compensar isso? Porque você não tem como compensar um adultério. Como é que você restitui, gente, um adultério? Você não tem, né? A Rayuka teve que aceitar uma coisa, de que infelizmente o direito dela de ter sido uma esposa honrada, né, com a fidelidade do marido, foi roubado durante muitos anos. Ela teve que dizer assim: olha, eu não tenho como recuperar esses 10 anos, eu perdi, eu aceito a perda agora. Isso é cruz, gente. Me diga se tem algo mais parecido com a cruz do que isso. É cruz, né? Eu aceito, eu não tenho como recuperar, mas daqui para frente eu posso construir um novo e vivo caminho em Cristo, né? Uma nova vida, né? Então é muito interessante. Então, restituição, quer dizer, é algo que eu quero que você medite, né? Aquele que feriu, é muito importante buscar em Deus como é que eu restituo, e mais importante, perguntar para ele, perguntar para ela, a pessoa que você feriu, dizer assim: como é que eu restituo você? Como é que eu posso restaurar isso? Eu roubei de você algo que era seu, exclusivamente seu. Como é que eu posso devolver realmente isso para você? Gente, isso é muito sério, isso é muito poderoso, porque quando você consegue restabelecer essas questões, né, isso ajuda muito a pessoa que precisa perdoar e restaurar a confiança a caminhar no seu processo, que não é um processo, é um processo de cruz, é um processo de crucificação.
Eu acho muito importante também, até voltando um pouco no tópico anterior, que é a questão do perdão, o auto-perdão. Muitas vezes a pessoa está lutando para perdoar a si mesma, né? Para lidar com o auto-perdão. Então é muito importante também a gente ter esse olhar e entender que se Deus, que é o justo juiz, Ele nos perdoou, que nós possamos também nos perdoar. Às vezes a autocrítica, sermos carrascos de nós mesmos, é pior do que a amargura de outra pessoa. Então nós precisamos restaurar essa confiança também em nós, né? Entendendo que Deus, Ele continua acreditando em nós. E ele nos dá essa segunda chance. Por que nós mesmos não podemos nos dar essa segunda chance? Amém. Outro princípio, queridos, que tem na cruz, nós acabamos até de pincelar ele, é a renúncia de direito. É você realmente renunciar. Por exemplo, você foi abusado na infância. Gente, infelizmente é aceitar essa perda, renunciar a isso realmente para Cristo. Outra coisa, renunciar a pecados, renunciar a práticas, renunciar a comportamentos, renunciar a mentiras, né? São aquelas coisas que realmente colocaram Jesus no caminho da cruz para a gente. Para quê? Para que nós tivéssemos a capacitação nele para renunciar, para abandonar, né? Então a renúncia é sobre algo que roubaram de você e tomaram de você, mas também sobre algo que você precisa renunciar para que o seu casamento, para que a reconciliação, para que a restauração ela possa ser estabelecida, entenderam? Então a renúncia é um princípio poderosíssimo. Por exemplo, né, no nosso caso, né, houve muitas questões. Paulo precisou renunciar, no nosso caso, o trabalho dele, porque era algo que iria atrapalhar ali no nosso processo de restauração. Às vezes, a profissão que você exerce, vamos dizer assim, pode facilitar a questão do pecado. Por exemplo, alguém que luta contra a questão do álcool. É conveniente ele trabalhar no bar, num restaurante, como barman? Então, assim, existem determinadas situações que vão exigir de você algumas renúncias também relacionadas a isso. Às vezes, renunciar a objeto, rede social, amputação, né, de algumas questões. Renunciar à convivência com algumas pessoas que né, talvez sejam mais tentadoras para você, renunciar a determinadas amizades, renunciar a andar em determinados lugares, né, determinadas situações, amizades. Então todas essas coisas precisam ser bem analisadas. Isso me ajuda ou me atrapalha no meu processo de restauração? Se te atrapalhar, você dá um jeito, renuncia mesmo. Amém. Às vezes é um cargo, às vezes é uma função, né? Às vezes é uma posição de exposição, né? Tem algumas pessoas que nós orientamos. A pessoa usava, por exemplo, a posição no ministério para abusar de mulheres, de pessoas, né? Vocês acham que essa pessoa precisa renunciar a essa posição? É claro que precisa, né? Mas esse é um processo de consciência individual, é a pessoa entender que realmente está manipulando pessoas e não pode continuar no cargo, não pode continuar na função, né? Teve um caso até de um pastor que o cara teve assim 4, 5 chances, cara, e não se posicionava. Então chegou um momento que assim, a recomendação, cara, vai fazer outra coisa, vai tocar uma empresa, vai tocar, sabe, vai tocar ali um outro negócio, um empreendimento, mas você não tem condições de pastorear, né? Porque você está abusando, né, das mulheres, da confiança das pessoas, né? Então abandona. Então isso é só um exemplo, tá? Com relação à renúncia, deixe Deus ministrar o coração de vocês, tá? Deixa Deus trabalhar isso. Eu tenho certeza que Ele quer ministrar algo pontual. Outro ponto aqui, gente, eu vou ter que correr um pouquinho, é reconciliação. Gente, o ministério que Jesus nos deu é o ministério da reconciliação. Deus, né, agradou a Deus o quê? Que em Cristo reconciliasse todas as coisas no céu e na terra, né? Então nós precisamos ter esse coração reconciliador, né? Nós precisamos ver realmente onde nós estamos sabotando as reconciliações nas nossas vidas, o que Deus nos chamou, que Deus nos comissionou, e a gente realmente ter esse coração batizado no coração de Deus, né? Deus é um Deus de reconciliação, e nós precisamos ter esse discernimento e entendimento.
É lógico que a reconciliação, queridos, a Railka até gosta muito de falar, né? O perdão, ele é incondicional. Unilateral. E unilateral, para que você possa ser livre, ser curado, ser restaurado, né? Mas a reconciliação, ela depende dos dois. Ela é bilateral, né? Ela não é como o perdão, é apenas unilateral. E ela também é condicional. A reconciliação, ela só é possível quando os dois querem. Não adianta um só querer. Então, assim, o princípio da reconciliação fala disso, dessa nossa disposição a reconciliar, claro, se o outro também quiser. E olha, gente, assim, um exemplo aqui bem rápido, né, que eu lembrei agora. Eu e a Railka, nós trabalhamos fortemente a favor do casamento e da aliança, né? Nós estamos muito bem posicionados para a restauração conjugal, nós temos o coração batizado nisso, nós amamos o casamento e a família, tá? Nós amamos isso, mas quando nós estamos diante de um relacionamento abusivo, diante de um relacionamento violento, né, diante de um relacionamento assim onde não existe quebrantamento da outra parte, não existe arrependimento, né, nós realmente visamos proteger também a pessoa, a integridade das pessoas que estão envolvidas, né? Teve um caso recente que nós fizemos essa recomendação, né, porque havia realmente não só uma prisão física, mas uma violência emocional, né, uma prisão emocional, a pessoa estava adoecendo. Nós recomendamos realmente o afastamento. Nós nunca vamos falar de divórcio, a decisão é do casal, é da pessoa, mas nós recomendamos realmente o afastamento para que a pessoa possa ser cuidada, tratada e, né, dar as instruções ali para que a pessoa possa seguir adiante ou não, né? Mas a decisão sempre é da pessoa. O conselheiro, gente, quando você estiver orientando, você não pode dizer o que a pessoa vai fazer, mas você tem que pontuar princípios, você tem que trazer luz sobre algumas coisas e, humildemente, em alguns casos, fazer as suas recomendações, tá? Então, assim, é um engano, é um erro, né? Por exemplo, um pastor permitir que uma pessoa fique presa a um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento onde há violência, onde há agressão, né? Essas coisas elas precisam ser cuidadas, né? E a gente entender também o coração de Deus, tá? Então vamos perceber isso, né? E vamos manter o foco, tá, nessa questão, tá? Sensível. Quando Deus vai falar ali em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, e um homem que se cobre de violência. Então vai existir casos em que há risco de morte, né? E aí nós como pastores, líderes espirituais, conselheiros, nós não podemos, nós devemos ser inclusive os primeiros a denunciar situações de abuso. Nós não podemos recomendar que um cônjuge, que uma esposa ou um marido se sujeite a uma situação em que há risco de vida para ele, para os filhos, para as crianças. Recentemente, né, como o Paulo falou, nós aconselhamos uma situação, era o segundo casamento dessa esposa, e esse marido estava deixando ela sozinha, os filhos já crescidos, ela não tinha mais filhos pequenos, num lugar isolado, e ela passava o dia todo sozinha, às vezes sem comida em casa, sem ter como comprar, e ele chegava já de madrugada, saía de manhã cedo, e ela começou a ter sintomas de síndrome do pânico e várias outras questões. Então, assim, nós tivemos que realmente entrar de uma forma mais, olha, você precisa sair daí, você precisa buscar ajuda. Nós não podemos dizer, ore, Deus vai... Não é assim, precisa ser colocado um limite, precisa sim ser chamada a atenção. O marido, a princípio, né, tomou um susto quando ela tomou uma atitude, disse que ia mudar, não sei o que, mas uma semana depois voltou a se comportar da mesma maneira, e aí nós aconselhamos que realmente ela tivesse, né, seguindo com o seu processo de cuidado terapêutico, que ela já estava tendo que ir para psiquiatra, talvez entrasse com medicação e fosse passar um tempo, né, em outra cidade com os filhos adultos, para ela ser cuidada. Porque nós não podemos aconselhar determinadas situações que a pessoa fique só na oração e não tome uma atitude. Até porque lidar com a perda é tudo que esse marido precisa para se posicionar e realmente mudar. Ele precisa entender que se ele não mudar, ele vai perder aquela pessoa, aquele casamento, aquela mulher. Outro ponto, queridos, intercessão, né? Ali Jesus estava numa posição de intercessão. Muitas vezes nós, durante o processo de aconselhamento,
É muito importante quando o marido às vezes se coloca na brecha em relação à esposa, a esposa se coloca na brecha em relação ao marido. Gente, é uma das orações mais poderosas, né, quando você fala de um aspecto espiritual. A intercessão ela tem um poder muito grande. E como marido e mulher são uma só carne, muitas vezes nós recomendamos o quê? Que um se coloque, né, na brecha pelo outro, confessando intercessoriamente, né, esses pecados. O pastor Jonas, né, que está assistindo, nós temos uma ferramenta muito boa do nosso líder, né, o pastor Cote, que é a EIFOL. E a EIFOL nós usamos muitas vezes a confissão intercessória. E assim, é uma ferramenta poderosíssima, é bíblica, né? Você vê ali Jesus na cruz, você vê Neemias, você vê Daniel, você vê Esdras, né? Você vê vários homens de Deus, o próprio Jó em relação aos seus filhos, se colocando realmente na brecha, confessando os pecados intercessoriamente, né? Então é um princípio bíblico e gente, é impressionante, né? Dentro da IFOL, né, Jonas? Como acontece assim, curas incríveis, né? Curas impressionantes realmente, porque quando realmente a gente obedece um comando ali do Espírito Santo para fazer. Medite nesse ponto. Eu vou correr um pouquinho, e os últimos 2 pontos da cruz são obediência e disciplina. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus foi fiel até a morte, né? E morte de cruz, né? Ali Filipenses 2, se eu não me engano. Então, quando você observa toda essa dinâmica, né, você vê que não adianta Deus te dar um comando e você não obedecer, né? Não adianta Deus realmente lidar assim, trabalhar a restauração do seu casamento e você resistir àquilo que Ele tem pedido para você fazer. Se é se arrepender, se é perdoar, né, se é renovar a confiança, caminhar. É muito importante isso. Naquilo que você não consegue fazer, de novo, Deus ele te capacita pelo Espírito Santo realmente a romper e caminhar nessa área, tá bom? Isso é muito importante, né? Isso é um grande desafio. Queria ter mais tempo para falar sobre isso. E o por último... vezes, só para concluir, né? Também está escrito que Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, muitas vezes, esse caminho de aprender a obediência vai ser esse caminho doloroso, um caminho de cruz, né? Como diz. E de disciplina. A disciplina, ela muitas vezes é motivo de tristeza, é uma tempestade, é uma situação que você está passando ali para você aprender justamente a obediência. E é interessante, queridos, eu até lembrei de algo aqui. Gente, nós estamos dando liberdade para Deus, né? Vocês concordam aqui que a gente está dando liberdade para Deus. Então vamos deixar Ele conduzir isso aqui, tá, para a gente. Queridos, a maior tentação de Jesus não foi no deserto. A maior tentação que Jesus teve que lidar, gente, foi no jardim. Olha que interessante. No deserto, Jesus venceu Satanás. No jardim, Jesus venceu Ele mesmo, né? No deserto, Jesus usou a palavra e o Espírito para vencer Satanás. No jardim, Ele usou sujeição, obediência, humildade, quebrantamento, confiança realmente em Deus. Porque ali Jesus dizia assim: se possível, passa de mim esse cálice. Talvez tenha gente aqui no curso, no grupo, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu queria que ele morresse, eu queria que ela morresse, eu queria que ele fosse embora, eu queria que ela fosse embora. E Jesus está dizendo outra coisa. E Jesus dizia o seguinte: contudo, faça-se a sua vontade, não a minha. 3 vezes Jesus orou. Ele suou sangue. Sabe por quê, queridos? Para obedecer a Deus é cruz também. Tem um processo de crucificação, né? E quando a gente não consegue, a gente acaba fracassando, né? E aí muita gente está lutando consigo mesmo para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. E de novo, gente, confie em Deus. Jesus ele tem um pedido especial para você essa noite. Jesus quer que você confie nele, na obra que Ele começou na vida do seu marido, da sua esposa. Continue, caminhe a segunda milha, ofereça a outra face e vá firme. Sabe por quê? A última ferramenta, sabe qual é, da cruz? Descanso. Quando Jesus vence todas essas coisas, Jesus vira e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu
espírito. Descanso, queridos. Sabe, é quando você chega num lugar e diz assim: Senhor, já não sou eu quem conduz, é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem restaura. Gente, um coração ferido pelo adultério, gente, é o Espírito Santo quem restaura e quem controla, mas a gente tem que se render, a gente tem que se entregar, a gente tem que entregar o nosso espírito, a nossa dor, as sobrecargas, tudo nas mãos realmente de Jesus, para que Ele faça isso. A Railka, foram 4 anos Railka lutando, e ela foi parar numa mesa de cirurgia. Vocês conhecem boa parte da história, a maioria de vocês conhece a história, né? E ela quase veio a falecer, porque ela resistiu àquilo que Deus, né, queria fazer, até o momento que